e eu ouvi Break On Through tocar e foi bem emocionante, quase bati o carro. O problema é que soava horrível, era tipo assim. O que liga um virtuoso do flamenco, né, uma guitarra de papelão e uma disputa de 15 milhões de dólares por um comercial de carro. Todos surgem na vida de uma das lendas mais discretas do rock, que enfrentou um câncer em estágio 4 com a mesma calma com que lidava com a loucura de Jim Morrison. Pergunta rápida: qual foi a primeira música que Robbie Krieger escreveu, que virou sucesso número 1 e ajudou a definir o som dos anos 1960? Palpite nos comentários, resposta em breve. Descubra por que ele não quis substituir Morrison, mesmo sob os holofotes, e o momento em que percebeu que seu filho poderia estar incorporando um ex-colega de banda no palco. Antes de explorarmos os solos de guitarra espirituais e processos psicodélicos, precisamos voltar ao início, onde reviravoltas ocultas moldaram um revolucionário do rock. Infância. Los Angeles, anos 1950. Rádios transistores tocavam Sinatra enquanto pranchas de surf ocupavam garagens da periferia no pós-guerra. Em um dia ensolarado e calmo, 8 de janeiro de 1946, Robert Alan Krieger nasce. Metade de uma dupla de gêmeos judeus, Robbie cresce em uma casa cheia de música de Pedro e o Lobo de Prokofiev a Big Bands. Aos 7 anos, fascinado pelo disco do Lobo, ele o ouve tanto que o quebra sem querer e observa os cacos como se tivesse partido a lua. Essa mistura de admiração e culpa marcará seu temperamento gentil por anos. Em 1960, já é um garoto alto na Menlo School, em Atherton, onde guitarras elétricas são proibidas nos dormitórios. Robbie teve uma ideia genial e simples. Desafinou um velho ukulele para imitar as 4 cordas graves da guitarra. Oculte-o sob livros didáticos e pratique flamenco durante o estudo obrigatório. Mesmo aqui, as sementes do seu som eclético começam a criar raízes. Os riffs de sábicos se unem ao saxofone de Coltrane do rádio contrabandeado, enquanto a escola hebraica garante seu dedilhado preciso. De volta para casa, em 63, seu pai traz uma Ramírez feita à mão da Espanha. Robbie passa aquele verão sangrando calos sobre o tampo de cedro do violão. Um ano depois, ele surfa em Topanga de manhã e estuda cítara na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, à noite. E em 1965, dentro de um templo maçônico meio vazio na 4ª rua de West Los Angeles, ele e o colega John Densmore assistem à sua primeira palestra sobre meditação transcendental, 2 garotos quietos, buscando silêncio antes da tempestade. No instante em que ele conecta uma Gibson emprestada numa sala decadente na Sunset Strip, todas as escalas, acordes ocultos e meditações silenciosas se transformam em uma canção que o mundo não para de cantar. Carreira e sucesso. Robbie Krieger chegou ao primeiro ensaio da banda com um dedilhado flamenco, misturou a progressão de blues e, quase sem querer, criou o groove de Light My Fire, resposta da pergunta do quiz na introdução. Então, se você acertou, parabéns. Foi a primeira música que ele escreveu, mostrando que as noites de ukulele em Menlo e os discos de Sabicas já davam frutos. Em 2 anos, a música alcançou o topo, mas isso teve um preço. Krieger frequentemente mediava entre o caos de Morrison e a necessidade da banda de evitar shows que acabassem em confusão. Após a morte de Morrison em 1971, o guitarrista afundou na heroína tentando, sem sucesso, liderar o The Doors sozinho. Após 2 álbuns modestos e a saída da academia, a banda se dissolveu e Robbie passou a tocar em pequenos clubes de jazz, onde explorava escalas modais de Coltrane sem os ecos das arenas. Sua recusa em contratar um substituto para Morrison lhe custou a fama, mas salvou sua sanidade. Os anos não ficaram quietos. Em 2003, a Cadillac cancelou um acordo de licenciamento de 15 milhões para Break On Through. Krieger e Ray Manzarek concordaram. John Densmore processou com base no princípio anticomercial de Jim. 6 anos difíceis nos tribunais depois, Densmore venceu, o dinheiro sumiu e Robbie voltou a ser o pacificador,
adiando suas memórias por um quarto de século para não reabrir feridas. Ironicamente, essa diplomacia permitiu que ele e Densmore se reconciliassem no palco após a morte de Ray, com Waylon, filho de Krieger, cantando clássicos, momento que Robbie chama de ouvir Jim através do filho. O câncer tentou silenciá-lo novamente. Melanoma estágio 4 aos 70 anos. A imunoterapia fez um milagre, e Robbie saiu direto do hospital para o estúdio, gravando riffs para sua banda de funk jazz, The Soul Savages, como se nada tivesse acontecido. A surpresa não é quantas vezes enganou o destino, mas a vida tranquila e um pouco excêntrica que construiu quando as guitarras se calam e o público parte. Tela e acordes. Robbie, o pintor. Entre no estúdio caseiro de Robbie Krieger em uma terça-feira preguiçosa e você pode encontrar o lendário mestre das cordas vestindo um moletom manchado de tinta, Miles Davis, tocando em um rádio antigo e uma tela inacabada brilhando com laranjas psicodélicos e vermelhos incandescentes. A pintura começou como terapia para relaxar após os shows no final dos anos 80, mas virou uma segunda carreira ao perceber que os fãs queriam suas obras tanto quanto sua música. Há 10 anos, ele lançou o projeto Arte por uma Causa, vendendo gravuras limitadas como Swirling Light My Fire, hoje no Whisky a Go Go, e destinando todo o valor a instituições que combatem esclerose múltipla e cânceres pediátricos. Você verá como isso se encaixa na sua estratégia filantrópica ao analisarmos renda e patrimônio líquido. Trocar cabos de energia por pinceladas também ajudou em sua recuperação, durante a luta contra o melanoma em estágio 4. Cada pincelada usada mostrava, segundo ele, que as cores ainda não tinham acabado comigo. Rock and roll no campo de golfe. Outra cena inesperada de Krieger é um campo de golfe desbotado pelo sol, esporte que aprendeu com o pai antes da fama. Robbie co-apresenta o Madlock Krieger Celebrity Invitational, evento de 2 dias com birdies e jams, após o anoitecer. Amigos dizem que ele é preciso com um ferro 9, como em solos no modo dórico, swing fácil sem desperdício de movimento e um sorriso ao acertar. Em 2014, o evento quebrou seu recorde ao arrecadar mais de $400 mil para o Hospital de Pesquisa Infantil St. Jude. No ano passado, foi criado um fundo de bolsas para jovens músicos que não podem comprar instrumentos. Como já dito, o golfe também mostra o lado competitivo de Robbie. Ele ostenta ao dizer que acertou um putt de 12 metros e depois minimiza, dizendo que foi só sorte. O fairway oferece a ele o mesmo estado de disciplina e fluidez que ele experimentou pela primeira vez nas aulas de flamenco. Agora, os aplausos vêm dos sabiás e às vezes de um caddy surpreso. Rituais silenciosos, legado marcante. Antes dos apps de bem-estar popularizarem a meditação, Krieger e John Densmore assistiam discretamente palestras do Maharishi em West Los Angeles hoje. Robbie mantém o hábito com 10 minutos de silêncio ao amanhecer. Sem incenso, só respirações profundas e talvez o som distante do Pacífico se ele estiver em seu retiro em Malibu, mesmo chalé onde os Doors posaram para fotos icônicas na praia. Ele combina essa rotina com caminhadas ao amanhecer no estilo surfista nas montanhas de Santa Mônica, uma caneca térmica de chá verde e um apetite irreprimível por doces. Amigos garantem que ele acha o melhor cookie de chocolate em qualquer lugar. A disciplina se estende à manutenção do violão de uma forma quase zen. Ele raramente troca as cordas, a menos que arrebentem, e ainda afina principalmente de ouvido. É essa filosofia descontraída que fez a Fender criar uma Telecaster toda de papelão reciclado. Ele gostou tanto do timbre que tocou com ela no palco. Piada visual engraçada e declaração ecológica. O cadete espacial que não conseguia enxergar. No fim dos anos 60, no palco, Robbie às vezes olhava além da plateia com ar distante, ganhando o apelido de cadete espacial. A verdadeira razão era menos cósmica e mais corniana. Sua miopia era tão severa que as lentes ressecavam sob as luzes do palco e os óculos escorriam com o suor.
Em vez de reclamar, ele adotou o mito, permanecendo imóvel enquanto os dedos agiam, contrastando com o turbilhão dionisíaco de Morrison. A má visão gerou uma piada frequente entre os técnicos. Cada setlist era impresso em fonte 48 para que Robbie visse o encore. Embora isso tenha gerado rumores sobre viagens de ácido, a verdade era estritamente oftalmológica e, em uma reviravolta estranha, ajudou a cristalizar a imagem da banda de caos controlado ao lado do total abandono. Por trás de cada pincelada, tacada, respiração e luz de palco, há conexões humanas, amores, amizades testadas e um dueto de pai e filho que ainda arrepia Robbie, tornando impossível pular o próximo capítulo de sua história. Relacionamentos e conexões. O círculo íntimo de Robbie Krieger sempre foi uma contramelodia discreta ao público dos Doors. A história de amor com Lynn Veers começou em um verdadeiro estilo de ópera rock. Jim Morrison, já envolvido com Pamela Corson, tentou conquistar Lynn, convidou-a para ficar em seu apartamento, mas Pamela apareceu, faíscas voaram e Lynn saiu correndo para o trânsito de Los Angeles com Jim logo atrás. Robbie apareceu como a calma após a tempestade. Eles se casaram em 1970 e mais de 50 anos depois, Lynn segue sendo o apoio constante dele, mostrando como a calma pode surgir do caos. A família sempre importou mais para Robbie do que as manchetes. Ronnie, irmão gêmeo dele, foi o primeiro road da banda e chegou a substituir Jim em uma gravação de televisão com cabelo improvisado sem que ninguém notasse. A saída de Ronnie deixou um vazio que Robbie ainda sente, mas agora o bastão está com seu filho Waylon. No palco, Waylon adota a atitude de Morrison enquanto seu pai o observa, orgulhoso e incrédulo. É como se Jim tivesse despertado algo nele, diz Robbie com olhos brilhantes. A química entre pai e filho transformou recentemente um show em um pequeno clube em uma reunião emocionante para fãs mais velhos que nunca pensaram que ouviriam Roadhouse Blues com esse tipo de energia novamente. E então tem John Densmore. Anos de processos por causa do dinheiro da Cadillac e do nome da banda ensinaram a ambos que princípios podem custar milhões. Mesmo assim, quando Ray Manzarek faleceu, Robbie foi quem ligou primeiro. Eles se encontraram, se abraçaram e deixaram a rivalidade de lado. Agora tocavam juntos em shows beneficentes, com Robbie sendo novamente o pacificador, como em 67. Ainda assim, cada abraço sincero que restaurou a amizade e cada palco compartilhado com orgulho alimentam diretamente a história financeira de Robbie. Escolhas frugais, oportunidades perdidas e uma colossal venda de catálogo que remodelou seu legado. E é aí que nosso foco se volta agora. Renda e patrimônio. O balanço patrimonial de Robbie Krieger é tão discreto quanto ele. Analistas estimam seu patrimônio líquido em 2025 em cerca de 15 milhões de dólares baseado em 3 pilares. Cerca de 1 milhão ao ano em royalties do The Doors, receitas estáveis de 6 dígitos por turnê com os Soul Savages e vendas em galerias via sua instituição Art Prince. O maior salto foi em 2023, quando vendeu sua parte do catálogo do The Doors para a Primary Wave. Fontes internas dizem que ele ganhou mais de 30 milhões de dólares, mas Robbie destinou boa parte para fundos familiares e instituições de caridade que apoia. Compare com o fiasco da Cadillac nos anos 2000. 15 milhões de dólares por um anúncio de SUV destruído pela ação judicial de John Densmore. Dinheiro perdido em ideais. Some as legal fees from that 6-year battle, and you see why Krieger still buys guitars on a budget. Ainda assim, as pistas mais reveladoras de sua prosperidade silenciosa não estão nos extratos bancários, mas nas paredes e vistas que ele escolheu para viver. Essas portas vão se abrir agora. Imóveis. O gosto de Krieger para casas parece uma coletânea arquitetônica. É uma mistura de charme dos anos 50, serenidade dos canyons e nostalgia do litoral. Seu endereço principal era um pavilhão de 613 metros quadrados em Bel Air, projetado em 1971 para Robbie e Lynn
pelo arquiteto Matthew Leaser. Imagine ângulos à la Frank Lloyd Wright com espírito de Laurel Canyon, no terreno de 0,57 hectares. O retiro de 4 quartos tinha pisos de terrazzo ao redor da piscina no pátio, onde a banda já deixou letras flutuando como barquinhos de papel. Rob montou ali um estúdio que chamava com humor de Horse Latitudes. Ele jurava que as paredes de vidro, emoldurando o pôr do sol, o ajudaram a acertar o solo de Caravana Espanhola. Nos anos 2000, Fred Durst, do Limp Bizkit, ficou com a casa. Em 2022, ela foi colocada à venda por 13,9 milhões de dólares, prova de que bons riffs e boas letras se valorizam. Em 1968, os Doors relaxavam descalços no deck da casa de praia de Rob, em Malibu, para um ensaio fotográfico icônico. A cabana modesta era onde Jim Morrison dormia e, anos depois, virou refúgio para Rob pintar após os shows. Mesmo no ativismo, o mercado imobiliário molda sua história. Em 2023, Krieger se juntou aos vizinhos para bloquear um mega empreendimento de 277 milhões de dólares em Benedict Canyon, argumentando que as colinas já têm sua própria trilha sonora. Foi clássico do Robson proteger o clima, não a vaidade. Mesmo assim, o homem que transformou salas de estar em estúdios e pranchas de surf em decoração deixa suas verdadeiras paixões rugirem na estrada aberta, e os motores dessa história estão acelerando a seguir. Veículos e carros. A garagem do Robson começa com uma homenagem ao cromado e a nostalgia das aletas traseiras, destacando um Chevy Nomad 1955 impecável, sua joia da coroa. Não é a perua mais rápida de Los Angeles, mas o guitarrista diz que o V8 lembra quando Light My Fire estreou no rádio. Então ele a preserva com passeios dominicais pela Pacific Coast Highway ao lado. Há clássicos como uma Kombi Volkswagen dos anos 60, da época em que surfava, e dizem que é a mesma que um dia transportou os amplificadores dos Doors pela Sunset antes de terem Rhodes. Duas rodas? É aí que seu lado rebelde realmente aparece. Krieger é fã de Harley Davidson, gravou faixas para a trilha sonora da American Motorcycle e foi a atração principal do Republic of Texas Rally, tocando blues para 40 mil motociclistas de couro. Os amigos brincam que ele compara o ronco do escapamento da Harley aos timbres da guitarra como um sommelier analisando um vinho. Jatos particulares? Rob nunca teve, mas a lenda de Dor inclui o voo transatlântico em que ele sentou ao lado de Jimi Hendrix. Jimi passou 6 horas planejando a forma mais rápida de conseguir psicodélicos em Londres, enquanto Rob educadamente tomava suco de tomate. Esse contato com os excessos da alta sociedade o fez preferir assentos no corredor e romances de bolso. Iates e helicópteros não fazem parte dos seus desejos. Se ele cruza a água, costuma ser em um bote emprestado em Malibu, com o estojo do violão ao lado do cooler. O brilho era coisa do Jim. O Rob fica feliz enquanto o motor pega e o sol se põe em sintonia. Porém, nem o ronco de uma Harley, nem o ronronar de uma Nomad superam o som do palco atual e a vida que ele constrói em 2025, nosso próximo destino. Estilo de vida atual. Aos 79 anos, Rob Krieger está mais ativo que músicos bem mais jovens. Sua banda de funk jazz, The Soul Savages, lançou o álbum de estreia no ano passado, gravado poucos dias após ele receber alta após imunoterapia, fazendo-o sorrir como uma criança descobrindo Coltrane. Ele e Waylon são atrações principais no Whiskey a Go-Go, tocando álbuns dos Doors para casas lotadas a cada poucas semanas. Rob garante que, quando Waylon canta e a música termina, ele vê Jim olhando pelos seus olhos. A temporada de festivais começa com o Bottle Rock Napa em 25 de maio, seguido por uma turnê europeia escolhida pelos fãs em enquete no Instagram. Fora dos palcos, ele vende telas pelo Arte por uma Causa e doa os lucros ao fundo de pesquisa do câncer que o salvou, além de destinar o dinheiro do Medlock Krieger Invitational a programas de música em escolas carentes. Ao ser questionado sobre a venda de sua parte no catálogo do The Doors, ele responde:
Prefiro pintar hospitais do que lidar com planilhas. Ele e John Densmore agora trocam mensagens como velhos colegas, mostrando que a postura conciliadora valeu a pena. E quando repórteres o provocam sobre desacelerar, ele bate na sua SGRI e cita uma frase que escreveu uma vez para Jim. O tempo de hesitar acabou. Obrigado por assistir. Curta se Rob ainda acende seu fogo, inscreva-se para mais histórias e clique em outro vídeo na tela para ver a próxima lenda.